Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz com Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, desde o início do culto, eu estou ouvindo o Senhor falar sobre clamor. Desde o início do culto, sobre clamar, né? Então, e também vi, o Senhor confirmou a palavra, muitas pessoas leram aqui no livro de Salmos, né? Eu vou estar lendo um versículo no livro de Salmos, de número 72, versículo 12. Eu só vou usar esse versículo de base para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Salmos 72, versículo 12. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Porque o Senhor o livrará ao necessitado, quando clamar, como também ao aflito, e ao que não tem quem o ajude. Amém? Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Porque o Senhor livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem possa ajudar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou feliz com Jesus por mais essa oportunidade. Quem ainda não me conhece, eu sou calminho assim mesmo, viu, irmãos? O Senhor, pela sua misericórdia, me chamou um pouquinho na área de ensino, então eu sou um pouco calmo, não sou tão eloquente, né? Já viu o pastor Jean ministrando muitas vezes, e pastor Jean, sim, eu sei que tem uma eloquência muito forte, né? Mas eu sou um pouco calmo, né? Louvado seja Deus. Dentro desse versículo ao que o Senhor me levou ao meu coração nesta noite, vamos falar acerca um pouquinho do clamor. E tem um texto muito conhecido no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Marcos, que nos vai falar acerca de uma mulher cirofenícia, né? Passagem da mulher cananeia. Mulher essa que, sabendo que Jesus estava naquela região, ela vai ao encontro de Jesus e então, antes mesmo de chegar a Jesus, ela começa a clamar ao Senhor. Em nenhum momento ela perdeu a oportunidade, irmãos, de clamar ao Senhor. Ela tinha um objetivo dentro do seu coração: ver a sua filha liberta. O texto nos diz que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Estava ali passando um processo difícil. E aquela mãe então sai, sabendo que Jesus estava passando por ali, vai até o encontro de Jesus e mesmo antes de chegar próximo ao Senhor, ela já começa a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas só que, naquele momento, Jesus não deu nenhuma atenção àquela mulher. E ela continuou clamando. Jesus não deu resposta alguma ao seu clamor. E continuou juntamente com os seus discípulos. Talvez,
se nós trouxéssemos para os dias de hoje, ela sabendo que Jesus conhecia a situação dela, porque o Senhor Jesus é todo-poderoso. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Talvez fosse o primeiro momento em que ela pensasse em desistir de ir até Jesus. Mas espera aí, me falaram tão bem de Jesus, de tudo aquilo que Jesus poderia fazer e realizar, contaram tantas coisas maravilhosas que o Senhor faz, e agora eu estou aqui clamando, gritando, para todo mundo ouvir, e Jesus não me dá nenhuma atenção. Mas que Jesus é esse? Que eu estou clamando aqui, e Ele não me deu nem sequer uma olhada, continua lá andando. Talvez eu e você já teríamos desistido e retornado para casa. Mas naquele momento, aquela mulher, ela perseverou diante do seu objetivo. E ela continuou clamando, igreja. Ela não desistiu em momento algum. Até o ponto dos discípulos se incomodarem com o clamor daquela mulher. Você sabia que tem muitas pessoas que se incomodam com o meu e com o seu clamor? Tem muitas pessoas, igreja, que se incomodam. As pessoas olham para mim e para a sua situação e acham que o meu e o seu clamor não vai ter efeito algum. Não vai fazer diferença alguma se você clamar ou não. Talvez para o homem não tenha diferença, mas para Deus tem. Mas para o Senhor tem. Porque às vezes as pessoas falam, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe daquilo que eu preciso. Irmãos, Deus não trabalha com nada escrito, ou seja, se você colocar ali uma lista do que você precisa e colocar na parede e falar assim, Senhor, tudo o que eu preciso está ali. Eu não preciso clamar, não preciso dizer mais nada. Não é assim que funciona. Quando Deus chamou a Abraão, Deus fez uma grande promessa na vida de Abraão. Mas essa promessa, ela veio dentro de uma condicional, ou seja, para que Abraão pudesse receber a promessa, havia uma condição. Abraão tinha que ser obediente, tinha que estar na presença de Deus, tinha que seguir os estatutos, os mandamentos de Deus. Da mesma forma que eu e você teremos direito à coroa da vida, mas há uma condição para que eu e você possa conseguir a coroa da vida. Temos que estar debaixo das mãos do Senhor. Temos que estar no centro da vontade de Deus, para que algo possa acontecer sobre a minha e sobre a tua vida. E em momento algum ela desistiu, igreja, de clamar. Em momento algum ela desistiu de chamar a atenção do Senhor. Até o ponto de que os discípulos se incomodaram e disseram a Jesus, ei, Senhor, despede ela logo, porque ela está gritando aí atrás. Ela está incomodando. Mas sabe qual era a preocupação dos discípulos? Porque eles estavam numa região muito perigosa. Eles estavam em território inimigo. Para quem não sabe, as regiões de Tiro e Sidom, da Fenícia, é onde nasceu Jezabel. É onde, entendeu? Havia um povo pagão que não acreditavam em Deus. Eles tinham os seus próprios deuses. Então, imagine só, se alguém estivesse ali apregoando o evangelho, o que não iria acontecer com eles? Então, nesse momento, eles correm até Jesus e dizem, ei, Senhor, despede ela logo, para que ela pare de gritar. Ela está clamando demais.
Louvado seja o nome de Deus. Mas, respondendo Jesus, aquela mulher, diante do seu clamor, ele disse a ela: ei, eu não fui enviado, senão à casa de Israel. Ou seja, eu não fui enviado para este povo. Eu não fui enviado para você. Né? Esse seria, igreja, talvez o segundo motivo, ainda mais forte, para que aquela mulher desistisse de clamar ao Senhor. Para que ela desistisse, para que o seu objetivo fosse ali concluído. Imagine só, você ouviu falar tão bem de Jesus, você clama e ele não te responde nada. E quando ele te responde, ele fala: ei, eu não vim para você. Eu não vim para esse povo. Eu vim para o povo de Israel. Imagine se você, de repente, recebe uma palavra dessa vindo do Senhor. Qual seria a sua atitude? Será que você continuaria clamando e buscando ao Senhor? Ou você iria recuar e dizer: ei, não vale a pena, porque eu clamei e ele não me deu atenção. E quando ele me deu atenção, ele fala que não pertenço a ele, que ele não veio para mim. Mas essa mulher ainda assim, irmãos, se dobrou diante do Senhor e rogando em lágrimas, ela disse a Jesus: socorre-me, Senhor, eu preciso de ajuda, socorre-me. Então Jesus diz uma palavra ainda mais forte a ela: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagine só, igreja, uma palavra tão forte dessa. Essa mulher poderia entender que teria sido uma palavra de ofensa da parte do Senhor para com ela. Já seria o terceiro motivo para que ela pudesse desistir do seu objetivo diante do Senhor. Mas ela continuou ali firme, independente daquilo que ela ouviu. Então ela responde ao Senhor Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher, igreja, ela não precisava de muito, não. Ela precisava somente de uma pequena migalha para sujar. De uma pequena migalha da parte do Senhor. Para que o problema dentro da casa dela viesse a ser resolvido. Essa passagem, se não está próximo de ser a maior em relação a uma pessoa colocar a sua fé em ação. Essa passagem ela é muito linda, aonde nós aprendemos que não é no primeiro obstáculo, que não é na primeira barreira, que ainda que se levantem os gigantes, ainda que coloquem muralhas imperfuráveis diante de mim e de você, nós temos que desistir. Porque essa mulher continuou firme, então Jesus disse a ela: ei, mulher, grande é a tua fé. Vai, pois a tua filha já está liberta. Tua filha já está curada. Tua filha já está sã. E muitas das vezes o Senhor, Ele cria situações, igreja, na minha, na tua vida, para mostrar para muitas pessoas que acham que são corretas, que são justas, principalmente as pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Deus cria situações dessa forma,
Eu creio que o Senhor criou essa situação para mostrar para os discípulos que eles não eram mais do que ninguém. Que Jesus, ele age até naqueles que não pertencem ou que vêm de fora, independente da sua situação, se eles acreditam ou não. Porque quando o clamor, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele quebra barreiras, ele quebra muralhas. A palavra de Deus diz que o clamor de um justo, ele pode muito em seus efeitos. Então entenda que, independente da sua necessidade, o segredo ainda, igreja, é nós clamarmos. O segredo ainda é em nós rogarmos ao Senhor. O segredo ainda é nós nos colocarmos e nos derramarmos diante da presença de Deus. Tem situações que o homem não vai resolver de forma alguma para você. Mas o Senhor pode resolver. Nós ouvimos um louvor aqui do grupo das irmãs, que Deus é aquele que vai além da medicina. Se Ele vai além da medicina, irmãos, Ele pode reverter qualquer tipo de quadro, qualquer tipo de situação. Ainda que as pessoas ou a medicina diga, ei, já não tem mais jeito, já está próximo do fim. Deus, Ele pode renovar. Deus, Ele pode restaurar. Deus, Ele troca todo o sangue que está na corrente sanguínea da pessoa. Ele renova toda a estrutura óssea. Ele entra aonde a medicina não entra. Deus, Ele pode fazer tudo isso. E você viu que o Senhor, Ele trabalha de várias formas. Ele só disse àquela mulher, vai, pois ela já está liberta. Jesus não precisou ir lá até a casa dela. Apenas uma palavra lançada, aquela jovem foi liberta. O texto também nos diz acerca daqueles que estão aflitos, né? O Senhor ouve o clamor do necessitado e também do aflito. Se nós pegarmos os textos que estão dentro da palavra de Deus, nós podemos colocar muitos textos dentro dessa mensagem. Mas a palavra vai nos dizer que certa vez, uma mulher perdendo seu esposo, ficou uma grande dívida para ela saldar. Uma grande dívida. E essa mulher, igreja, ela não tinha recursos. Porque naqueles dias, o provedor da casa era o homem. Era ele que trazia os recursos. A mulher, ela tinha um papel importante, mas dentro do seu lar, para cuidar daquilo que pertencia ao seu esposo, ao seu senhor, e cuidar da educação dos filhos, cuidar da alimentação, cuidar da casa. Esse era o papel da mulher naqueles dias. Então, a mulher, naqueles dias, ela não tinha um valor que nós podemos dizer hoje em dia, que se igualou ao valor do homem, em posições. Porque tem mulher que tem posições até maiores do que o homem nos dias de hoje. Né? Mas naqueles dias não. A mulher não tinha muita influência. E imagine só, ela não tendo muita influência e agora ela é viúva. Ainda mais, ela não tinha valor algum. Mas só que ela tinha duas preciosidades, que eram seus filhos. E naqueles dias,
quando você adquiria uma dívida e não tinha recursos financeiros para pagar essa dívida, aquela pessoa que precisava receber a dívida, ela tinha direitos de levar algo de valor que você tinha. E a única coisa que aquela mulher tinha de valor eram os seus filhos. Imagine só o projeto que Deus fez na tua vida, a herança do Senhor que Deus colocou na sua vida, sendo levada para saldar e pagar uma dívida. Aquela mulher, naquele momento de aflição, ela corre então até o profeta Eliseu e diz: ei, profeta, o meu esposo, ele pertencia a esta casa aí, ó. Ele era teu servo. Ele atuava aí dentro. Ele servia ao Senhor. E Eliseu então pergunta a ela: o que tu tens em casa, mulher? Ela responde: eu não tenho nada a não ser uma pequena botija de azeite. E Eliseu então disse a ela: vai até os seus vizinhos, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Entra no teu quarto, fecha a porta e deita o azeite. E quando o azeite acabar, vai cessar. Você percebeu que Deus, ele age nas pequenas coisas? Ela tinha apenas uma botija. Não quer dizer que estava cheia de azeite, porque se estivesse cheia de azeite, ela não ia se preocupar. Ela ia vender e saldar a sua dívida. Porque naqueles dias o azeite tinha um valor muito grande. Então quer dizer que, ainda que você tenha um pouquinho, igreja, é o suficiente para Deus multiplicar. Pastor, eu tenho apenas um pouquinho de fé. É o suficiente para Deus mover o mundo espiritual sobre os seus projetos. É o suficiente. Você não precisa ter em abundância. Basta você ter, nem que seja pouco. Mas você tem que ter. E quando o profeta diz a ela: ei, vai até os seus vizinhos, nós vemos aqui algo muito importante, pastor Jean. A importância de você ter um bom relacionamento com o seu vizinho. Você tem um bom relacionamento com o seu vizinho? Ah, pastor, tem um vizinho lá de casa que é só a misericórdia de Jesus. Ele põe uns arrasta-pé lá e só a misericórdia de Deus. Mas você já falou de Jesus para ele? Você dá bom dia para ele? Você fala que Jesus é bom? Porque muitas das vezes você olha só os defeitos dele. Mas se você colocar Jesus na vida dele, você vai ver as qualidades. Então, a importância, imagine só se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos, será que ela ia conseguir tantos vasos assim? Será que alguém ia emprestar tantos vasos para ela, se ela não tivesse um bom relacionamento? Com certeza não. Então, ela foi, pegou os vasos, entrou, o azeite começou a ser derramado e os vasos começaram a ser cheios. Até o momento em que ela pede mais um vaso ao seu filho, e ele diz: acabaram-se os vasos. E então o azeite cessou. Agora, algo importante sobre a vida dessa mulher
foi a sua atitude. Ela não teve só a atitude de ir pedir socorro ao profeta, mas também ela teve a atitude de agradecer ao profeta. Porque tem muitas pessoas, pastor Jean, que recebem a bênção, mas não vai agradecer. Ela poderia dizer, agora está todo esse azeite aqui, eu vou vender, pagar a dívida e está tudo resolvido. Não. Ela foi até o profeta e o profeta disse a ela, ei, os vasos estão cheios? Sim. Então você vende, paga toda a sua dívida e você vive daquilo que sobrou. Está vendo como Jesus é lindo? Jesus providenciou o dinheiro para pagar a dívida e ainda providenciou o dinheiro para que ela não se preocupasse, que ela pudesse viver sem preocupação, porque aquilo que Jesus multiplicou na vida dela foi para ela viver toda a vida. Toda a vida. Porque a certeza de que a sua família e a sua linhagem ia aumentar, estava dentro do lar dela, que eram os filhos dela. Era a herança de Deus na vida dela. Então perceba que, através do clamor, Deus ele ajuda. Deus ele age sobre a minha e sobre a tua vida. Agora o terceiro ponto dentro desse versículo que nós lemos, né? E não tem quem possa ajudar. Isso é muito forte, igreja. Você já ligou para alguém no momento de desespero e a pessoa disse para você, eu não posso te ajudar. De repente acontece uma situação tão grave, aí você liga, ei, estou precisando de ajuda. Aí cai na caixa postal, a pessoa não te atende. Liga para o pastor diz, ei, irmãos, eu estou na correria aqui, depois eu converso com você. São situações que acontecem, irmãos. A palavra de Deus diz que havia um tanque, em hebraico, chamado Betesda. E ali havia uma grande multidão. E segundo o texto, eram muitos enfermos, todos os tipos de enfermidades. E de tempo em tempo, um anjo descia, agitava as águas, e aquele que descesse primeiro ali era curado, de qualquer tipo de enfermidade. E a palavra de Deus diz que havia um homem ali que estava ali já há 38 anos. Imagine só, igreja. Às vezes a pessoa pega uma gripe de uma semana, já, misericórdia, Deus, eu estou morrendo. E aquele homem estava ali há 38 anos. Né? 38 anos, irmãos. E de repente chegou o dia em que Jesus passou por ali, né? Se apresentou diante daquele homem, né? E disse para ele, ei, queres ficar são? E ele disse, Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me coloque lá quando as águas são agitadas? E muitas das vezes acontece isso na minha e na tua vida, irmãos. Muitas das vezes nós ficamos dependentes das pessoas e esquecemos que quem pode resolver a minha e a sua situação não é o homem. Todos viraram as costas para mim. Todos me esqueceram. Até aqueles que eu caminhava junto já não estão nem aí mais para mim. A minha família, meu Deus, nem sequer me liga mais. Eu vou dizer algo para ti nessa noite. No começo, o pastor Jean sabe um pouquinho disso. No começo de 2020, talvez o início daquilo que eu vou falar, o pastor já não saiba, mas no começo de 2020, eu estava muito feliz,
No final de janeiro eu fui ali em Serquilho e peguei meu certificado de um curso de barbearia que eu havia feito. Eu estava muito feliz, pastor Jean. Estava com todos os projetos, já havia comprado ali a cadeira, já estava providenciando a bancada, o espelho, né? Já tinha comprado as máquinas. Estava muito feliz, né? Vou atuar nessa área, porque essa área está se alavancando, né? Está uma área boa no mercado e eu vou atuar nessa área. Todo feliz. Aí chegou o dia 15 de fevereiro, meu aniversário, né? Todo feliz, contente, faltava algumas coisas ainda, né? Estava até planejando com minha esposa, que ela tem um salão, em alugar um espaço maior, nós iríamos dividir, ela atuava de um lado, eu atuava do outro, né? E eu muito contente. Aí no dia 23 de fevereiro, minha mãe faleceu. Eu cheguei de manhã na casa da minha mãe, entrei, estava aberta a porta, a janela, e de repente eu encontro minha mãe morta. A minha vida acabou ali naquele dia, naquele momento. Eu fiquei em choque, eu não conseguia chorar, não conseguia gritar, não conseguia falar, travei tudo. E assim, só para nós não entrarmos em muitos detalhes, minha mãe faleceu, meu pai era acamado, doente. Eu fiquei 3 anos praticamente cuidando do meu pai, sozinho. Eu tenho um irmão, mas ele nem o telefone ele usava para perguntar como que o meu pai estava. E eu parei a minha vida. 3 anos. Deixei de trabalhar, deixei de ir aos cultos. Aí toda semana eu ligava para uma pessoa conhecida. Ei, irmão, vem aqui em casa fazer uma oração. Ô pastor, vamos combinar assim, semana que vem nós vamos. Passava uma, passava 2, passava 1 mês, 2 meses, ninguém aparecia. Ô pastor, eu preciso tomar uma ceia. Não, pastor, nós vamos levar a ceia para você aí. Passava 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 4 meses, nem a ceia me trazia. Aí eu fiquei depressivo, engordei quase 50 quilos, eu estava bem maior. Fiquei 3 anos ali, igreja. E por muitos dias eu entrei em questionamento com Deus. Por que, Senhor? Por que todos viraram as costas? Por que todos me abandonaram? Por que eu tenho que passar? Naquele momento, a única pessoa assim que ficou ao meu lado e que abraçou a minha vida foi minha esposa. A única. Ela saiu juntamente comigo da nossa casa e fomos para a casa do meu pai, que ele não queria sair de lá. Abandonamos a nossa casa e fomos para a casa do meu pai. Ficamos lá praticamente 3 anos. Dentro de uma pandemia, sem ninguém que visitasse. O que me fortaleceu em todos esses dias que eu fiquei cuidando do meu pai, foram os hinos da harpa, que eu não deixei de ouvir, que eu amo os hinos da harpa. Foram as orações de 2 pastores amigos meu, um que mora em Presidente Prudente, e agora retornou para Boituva, e um que mora em Montes Claros, em Minas Gerais. Todos os dias eles mandavam um áudio de oração para mim. O que me fortaleceu diante da presença de Deus nesses 3 anos, e eu não esmoreci, foram essas orações, muitas das vezes uma mensagem que eu via no YouTube, de uma palavra.
Mas eu vivi momentos difíceis, igreja. Momentos difíceis. Momentos em que eu falava para minha esposa, eu não vou aguentar. Todos viraram as costas para mim. De vez em quando eu conseguia sair, que a minha esposa estava em casa para ir no mercado comprar algumas coisas. Encontrava com alguém, ei pastor, pasto lá tá bom, hein? Olha o tamanho do senhor. Está comendo bem, hein, pastor? Aquilo me doía, igreja. Aquilo me doía. Tem 1 ano e 7 meses que o meu pai faleceu. Né? Deus, assim, aprove o Senhor a levá-lo. Mas toda noite eu pedia ao Deus, Senhor, eu peço uma coisa, meu pai não está bem. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu peço que não seja aqui em casa. Que o Senhor crie uma situação e ele vá para o hospital e lá o Senhor decide o que o Senhor vai fazer com meu pai. Porque se eu acordar de manhã, abrir a porta e encontrar meu pai em óbito, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Porque eu estou contando aqui para a igreja e eu estou vendo a cena da minha mãe ali na cama. Isso ficou gravado na minha cabeça e nunca mais saiu. E creio que não vai sair. Fiquei muito, muito ruim. Tinha dias que eu não almoçava, pastor Jean, mas eu vivia de doce e de refrigerante. Eu escondia o meu cartão, porque o salário caía na conta do meu pai, eu transferia tudo para a minha conta, que eu era o procurador dele. Minha esposa não tinha acesso ao meu cartão. E quando meu pai dormia um pouquinho, eu saía e ia lá na padaria, eu tomava 2 garrafas de coca por dia. Ansiedade. Às vezes a minha esposa chegava, amor, mas você ficou em casa o dia inteiro. Nossa, você não lavou nem a louça para mim. Eu não tinha coragem de lavar um copo. A comida do meu pai eu fazia. Fazia comida, ele almoçava. Às vezes tomava o lanchinho dele da tarde. Mas eu vivia só de doce e de refrigerante. E quando eu almoçava, não dava meia hora, eu já estava procurando alguma coisa para comer. A depressão me pegou, uma ansiedade muito grande. Minha vida era assim. Às vezes a minha esposa falava, vamos deixar minhas filhas aqui, vamos sair um pouquinho para você, né, tirar um pouquinho desse sufoco. Eu não tinha nem vontade de sair, igreja. Mas uma coisa eu aprendi, que tudo está dentro do propósito de Deus. A palavra em João 13:7 diz que o que Deus faz hoje você não entende, mas amanhã você vai passar a entender. Né? E quando meu pai faleceu, ele faleceu no hospital, no dia do velório dele, eu estava tão em paz, igreja, mas tão em paz, que Deus levou meu pai e já derramou o bálsamo sobre a minha vida. E graças a Deus, depois que o meu pai, Deus recolheu, eu retomei a minha vida, voltei a trabalhar, já emagreci 18 quilos, graças a Deus, né? Retomei minha vida, retomei os cultos. E muitas das vezes nós não entendemos aquilo que Deus faz. Mas nós temos que ter uma certeza de que Ele ouve o meu e o seu clamor. Ele ouve. Ainda que Ele não haja no momento que você quer, mas Ele vai agir no momento certo. Ele vai agir no momento certo. Então creia, irmãos. Creia. Creia que no momento certo, Deus ele vai atender o seu clamor.
A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então tem muita coisa que você não sabe que está por vir ainda para a sua vida. Amém? Eu quis contar esse pequeno testemunho, só para não prolongar, por causa das horas, para não detalhar muito, mas para você saber que Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele conhece a sua situação, Ele conhece o seu coração, mas Ele precisa que você clame a Ele. Ele precisa. Ele precisa. Se Deus não precisasse que eu e você clamassem a Ele, nós não estaríamos reunidos aqui nessa noite, adorando a Ele. Ponha no altar. Eu costumo dizer, pastor Jean, que muitas pessoas falam assim: ei, deixe as suas preocupações lá fora. Não, igreja, tragam as suas preocupações aqui, ó. Põe aqui no altar. Porque lá fora ninguém vai resolver a sua preocupação. Lá fora ninguém vai se colocar no seu lugar. Traga as suas preocupações aqui, ó, e ponha no altar do Senhor. Que com certeza Ele vai, né, resolver a sua situação. Amém? Vamos orar?